Fala galera, beleza? Canal Tubarão Trader Esportivo, trazendo os palpites de futebol 18 de outubro. Se inscreva e deixe seu like. E no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto e o primeiro jogo temos Sevilha versus Valência no Campeonato Espanhol às 2 da tarde. Na classificação, o Valência em oitavo lugar, em 9 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, fez 16 gols e levou 10. Tem 14 pontos na competição. Já o Sevilha, em 14º, em 9 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, fez 9 gols e sofreu 14. E tem 9 pontos na competição. Os últimos jogos do Sevilha ganhou, né, o Mallorca por 1-0 fora de casa no Campeonato Espanhol. Fora de casa na Liga dos Campeões, né, empatou com o Borussia Dortmund. Vem uma sequência aí, né, de 2 empates, 2 derrotas e apenas 1 vitória. Não é um início muito bom, né, do Sevilha. Já o Valência aí empatou em casa com o Elche em 2-2. Venceu o Osasuna por 2-1 fora de casa. Nesses 5 jogos, né, vem de 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. O Sevilha em casa, nesses 5 jogos, né, tem 4 derrotas e 1 empate, né, contando também com a Liga dos Campeões. Então não é uma sequência péssima aí do Sevilha, né, nas competições. Podemos notar também que em todos os jogos teve mais de 1,5 gol, né? O Valência, fora de casa também, tem 3 derrotas, né? 1 empate e apenas 1 vitória. São dois times que não vêm muito bem, né? Nessa sequência aí de 5 jogos. É um confronto aí muito equilibrado. E jogando em casa, precisando do resultado, vamos de empate e Sevilha, né? O Sevilha está muito próximo ali da zona de rebaixamento e jogando em casa tem que aproveitar, né, esses pontos. Não vai ser um jogo fácil, né? Vai enfrentar um Valência ali que está próximo ali da vaga da Liga dos Campeões, início de campeonato, né? E o Sevilha também precisa dar uma resposta aí para sua torcida, né? É um início de campeonato muito ruim. E acredito aí com uma vitória aí vai melhorar um pouco aí, né? Melhora e muito, né, a situação do Sevilha, que sempre foi um time aí que ficava entre os quatro, né, nas competições, né? Então acreditamos aí no Sevilha o empate. Próximo jogo aqui, né? Campeonato Copa da Alemanha, né? Às 3h45 da tarde, Darmstadt, né? Não sei se é assim que pronuncia, e o Borussia Mönchengladbach, Copa, né, da Alemanha. Então, vamos ver aí a sequência dos 5 jogos das equipes. E o Darmstadt, né, acho que é assim que se fala, ele tem uma sequência boa, né, mas vamos lembrar que é a segunda divisão do campeonato alemão, né, vem de uma vitória por 2-1 fora de casa e vem uma sequência desses 5 jogos de 4 vitórias e apenas 1 empate, né? É lógico, né? Segunda divisão, o nível é bem mais baixo. E o Borussia Mönchengladbach, né? Nessa sequência de 5 jogos aí, empatou em 2-2 com o Wolfsburg, né? Fora de casa. Em casa aí aplicou uma goleada aí em cima do Colônia por 5-2. E vejo na sequência aí, né, desses 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, né? É um time aí que também está muito bem na classificação, no campeonato da primeira divisão, né? E jogando em casa, o Darmstadt, né, vem de 2 vitórias, 2 empates, né, e conseguiu mais 1 vitória. É uma sequência muito boa, né? E o Borussia Mönchengladbach, fora de casa, ele vem de 4 empates e 1 derrota, né? É lógico que são
já outros times de um nível muito maior, né? Que é a primeira divisão da Bundesliga. Mas acreditamos aí na força deles do Mönchengladbach, empate ou vitória do Mönchengladbach. Agora vamos para o próximo jogo aqui, o Hoffenheim versus Schalke 04, outro jogo aí pela Copa da Alemanha, às 3h45 da tarde. E nos 5 últimos jogos, né, do Hoffenheim, né, nesse último aí venceu fora de casa o Schalke por 3-0. E nesses 5 jogos aí, vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o Schalke, uma péssima campanha aí na Bundesliga também, né? Tem 4 derrotas e uma vitória, né? E você pode ver que tomou mais de 1,5 gols, né? O Schalke, nesses 5 jogos. A não ser que o jogo do Borussia, né? Que foi o clássico. Mas jogando em casa, o Hoffenheim perdeu, né? Por 2-1 por Werder Bremen. Tem empate aí com o Freiburg. Venceu os últimos 3 jogos. Já o Schalke 04 fora de casa, ele venceu um amistoso, né, que não vale a pena contar. E vem de 2 derrotas e de 2 empates aí no campeonato alemão. O Schalke, né, ele vem da segunda divisão, então o elenco ainda nível muito baixo aí para disputar a Bundesliga. Mas já do Hoffenheim, né, já tem um time um pouco melhor, né? Se podemos aqui rapidinho, né? O Hoffenheim nesse jogo aí vamos de mais de 1,5 gols, né? São duas equipes aí que não tem como cravar uma vitória, né? Então vamos nesse jogo aí de mais de 1,5 gols. Próximo jogo aqui, deixa eu ver. Sevilla e Valência já falamos. Então vamos pro último jogo aí, né? Nesses 4 jogos que foram selecionados, temos Campeonato Espanhol. Terça-feira, né? Muito fraco aí de programação. E temos esse jogo aí às 4 da tarde, Atlético de Madrid versus Rayo Vallecano, né? La Liga. E Atlético de Madrid, né, muito bem na competição, em terceiro lugar, com 9 jogos, 6 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas. O único invicto dessa competição é o Real Madrid, né? Venceu o último jogo aí o Barcelona. E o Atlético de Madrid, né, com 15 gols feitos, apenas sofreu 7. Tem 19 pontos. O Rayo Vallecano está em 10º lugar em 9 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Fez 10 gols e sofreu 12, né? Tem 11 pontos na competição La Liga. Os últimos 5 jogos aí do Atlético de Madrid, venceu 1-0 o Atlético, né, de Bilbao, né? Empatou em 0-0 na Liga dos Campeões contra o Clube Bruges. E uma sequência aí, né, nesses 5 jogos de 3 vitórias, 1 empate e uma derrota, né, incluindo também os jogos da Liga dos Campeões. O Rayo Vallecano, no último jogo em casa, empatou em 0-0, perdeu por 3-1, né, fora de casa pelo Almeria. Então, nessa sequência aí de 5 jogos, teve 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. O Atlético de Madrid, jogando em casa, em 5 jogos, né, conseguiu 3 vitórias, 1 empate e uma derrota, né? Essa derrota aí pelo Real Madrid, né, que é um clássico. E o Rayo Vallecano, nos jogos fora de casa, perdeu todas, né? Tem um amistoso aqui que não vale a pena contar, né? Geralmente deve ter poupado o time aí, um time reserva, com certeza. Mas mesmo assim, né, perdendo pontos para o Almeria, apesar que foi fora de casa, né, o Osasuna, e apenas venceu, né, o Espanhol por 2-0. Jogando em casa, né, o Atlético de Madrid tem tudo aí para conseguir essa vitória e para ficar próximo ali
do Real Madrid, né, do Barcelona, não deixar distanciar os dois, né, para brigar ali pelo título. O Raio Vallecano, acredito que vai ficar brigando aqui pelo meio da tabela, né? Pode ser um jogo complicado aí para o Atlético de Madrid, mas acreditamos aí que nesse jogo aí o Atlético de Madrid saia com a vitória. Galera, esses foram os 4 jogos aí, né, para terça-feira. É uma programação fraca aí, né, de futebol. E quarta-feira aí, acredito que já tem alguns jogos aí da Premier League também, né? É interessante. Mas é isso aí, rapaziada. Vou deixar o bilhete pronto aí. Se inscreva, deixa o seu like, comenta aí o que achou desses palpites aí, né? Tento fazer umas análises aqui bem rápidas aqui, para não ficar um vídeo grande, né? Mas isso aí, vamos para cima aí, né? Que dê tudo certo, mas em busca dessa vitória aí. Agradeço a todos que estão acompanhando aí o nosso canal do YouTube aí, Tubarão Trade Esportivo. Falou, galera. Um grande abraço aí, ficam todos com Deus.